Então vamos lá. Boa noite a todos, para quem eu não falei ainda. Sejam bem-vindos ao seminário de pesquisa em parasitologia do Laboratório de Parasitologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Meu nome é Stephanie e eu vou ser a moderadora desse encontro. Primeiramente, eu gostaria de comentar que esse seminário surgiu de uma proposta feita pela professora doutora Juliana Quero Reimão, a nós que somos suas orientandas de mestrado, com o objetivo de ampliar e aprofundar nossos conhecimentos sobre Toxoplasma gondii e toxoplasmose. Inicialmente, seria um grupo de estudos do laboratório mesmo, onde semanalmente conversaríamos sobre um capítulo do livro Toxoplasmose e Toxoplasma gondii, do Vanderlei de Souza e Rubens Verbo Roxo, da editora Fiocruz. Porém, como somos um grupo pequeno, de 4 pessoas, a professora Juliana sugeriu convidar outros estudantes e colegas para participar. E assim nasceu o Seminário de Pesquisa em Parasitologia. Hoje a apresentação vai ser por conta da Joyce Mara Del Pracachulo, da Faculdade de Medicina de Jundiaí, falando sobre o ciclo evolutivo do Toxoplasma gondii. Oh, meu Deus. A Joyce ela é formada em Biologia, né, pela Faculdade de Ciências da Universidade Autônoma de São Luís Potosí, no México, e atualmente ela é mestranda em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Antes de eu passar a palavra para a Joyce, eu gostaria de dizer que isso é um grupo de estudos, então não vai ter perguntas ao final da apresentação. Mas caso surjam dúvidas, vocês podem digitar no chat o nome completo, né, de preferência, e o e-mail, que a gente vai encaminhar as perguntas e elas vão ser respondidas posteriormente. Peço também a gentileza de deixar as câmeras e os microfones desligados para não atrapalhar a apresentação. Lembrando que, ao final das 16 semanas, as pessoas que participaram de 75% dos encontros vão receber certificado. Joyce, muito obrigada pela presença. É um prazer receber você aqui no nosso grupo de estudos. E fica à vontade para continuar compartilhando sua tela com a gente e iniciar a sua apresentação. Obrigada, Stephanie. Obrigada a todos. Boa noite. Vocês conseguem ver bem a tela e me ouvir bem? Sim. Sim? Ok. Então vamos lá. Bom, eu gostaria de começar. Antes de falar sobre o ciclo evolutivo, eu gostaria de fazer um breve histórico, retomar um pouquinho do que o Dr. Gustavo falou para a gente na semana passada, tá? Então, nós temos que em 1908 houve a identificação do Toxoplasma gondii, né, por Nicole e Mansur. E já para 1937, nós temos uma descoberta, né, do Toxoplasma como um parasita intracelular obrigatório. Em 1939, registrou-se a primeira evidência da transmissão congênita do parasito. No entanto, ainda ficava uma lacuna no conhecimento e uma grande dúvida. Como que era esse ciclo evolutivo? Como que ocorria? Como que vocês poderiam explicar a ampla distribuição geográfica do parasito e quais eram as reais vias de transmissão do Toxoplasma gondii? Em 1950, formulou-se um questionamento se os artrópodes poderiam ser transmissores do toxoplasma devido aos achados, né, das formas infectantes no sangue circulante. Só que não, né? Em 1954, Weyman e Chandler elaboraram uma proposta, né, uma hipótese de que o carnivorismo seria um mecanismo de infecção. Em 1960, Jacob e colaboradores testaram, né, e comprovaram a resistência dos bradyzoítas, né, dos cistos teciduais, a determinadas enzimas proteolíticas. Então, isso acabou confirmando o que havia sido proposto por Weyman e Chandler, de que o carnivorismo poderia ser esse mecanismo de ação. E em 1956, Desmond e outros pesquisadores comprovaram, né, o que já tinha sido encontrado e proposto por Jacob e também por Weyman e Chandler. E ainda assim faltava explicar. Ok, sabemos que o carnivorismo é um mecanismo de infecção, mas então como poderia se explicar as altas taxas de infecção do toxoplasma em herbívoros e vegetarianos, né? Isso foi mais ou menos elucidado em 1965 por Hutchinson,
quando ele descreve o oocisto como uma forma resistente do parasito. E já para 1970, o ciclo de vida do Toxoplasma já estava praticamente sendo totalmente desvendado por diferentes grupos de pesquisadores. Então, se a gente partir de 1970, né, dos anos 70, retomando o que Hutchinson nos fala, de que o oocisto era uma forma infectante, e o oocisto está presente, né, nas fezes do gato, fazendo parte do ciclo sexual, né, da reprodução sexual do parasita no intestino dos felinos. A gente coloca, né, é incorporado o gato dentro desse ciclo evolutivo. Então, o gato aparece e se caracteriza como o hospedeiro definitivo do Toxoplasma gondii. E animais de sangue quente, né, outros animais como aves e outros mamíferos, então se colocam dentro da posição de hospedeiros intermediários dentro do ciclo. E também começa a se desvendar, né, todo esse ciclo, e aí se determinam duas rotas principais de transmissão do parasita, que seria a transmissão congênita, né, durante a gestação, e a infecção oral, através da ingestão tanto dos cistos teciduais, né, por carnivorismo ou por consumo de carne crua ou mal passada contendo esses cistos, ou também pelos oocistos, né, presentes em alimentos, no solo e na água. Então, quando se descreve esse ciclo evolutivo, né, e essas vias de transmissão, também se descrevem formas infectantes. Então, quais são as formas infectantes? O que são formas infectantes? São formas responsáveis pela infecção tanto dos hospedeiros definitivos quanto dos hospedeiros intermediários. Então, nós temos os taquizoítas ou taquizoítos, né? Eu já encontrei essas duas, tanto no feminino quanto no masculino, tá na literatura, que podem ser encontrados, né? Os taquizoítas podem ser encontrados em diversos tecidos e fluidos corporais. Temos os cistos teciduais, onde no interior desse cisto nós temos as formas de bradizoítas ou bradizoítos, né? E os cistos, como eu já comentei anteriormente, podem ser encontrados tanto em carnes e vísceras, né, de organismos infectados, sendo que os mais infectantes, né, onde eles são mais fortemente encontrados, são em felídeos, tá? E temos também os esporozoítas ou esporozoítos, né, que são os oocistos eliminados nas fezes dos hospedeiros definitivos. Então, começando a falar sobre a partir dos taquizoítas, nós encontramos essas formas infectantes durante a fase aguda da infecção, tá? Anteriormente, eles eram chamados como trofozoítos, endodiozoítos ou endozoítos, né? Hoje, a nomenclatura correta é taquizoítas ou taquizoítos. E essa palavra vem do grego, onde o taque significa rápido. E isso se relaciona a que esse estágio evolutivo ele tem uma multiplicação intracelular muito rápida, tá? E ele pode ser encontrado em diferentes tipos celulares, dos hospedeiros intermediários e das células epiteliais não intestinais dos hospedeiros definitivos. Eles têm um formato elíptico e apresentam ou estão, né, dentro do vacúolo parasitóforo. Esse vacúolo parasitóforo, que é o que eu estou assinalando aqui para vocês, não sei se, deixa eu ver se eu consigo colocar uma canetinha, só um minutinho. Aqui. Esse vacúolo parasitóforo, ele tem uma ação de proteção contra o sistema imune do hospedeiro. Os taquizoítas, né, como eu disse, eles se reproduzem rapidamente, é uma multiplicação assexuada por endodiogenia. O que significa endodiogenia? Significa que a partir de uma célula filha, né, de um taquizoíta, nós vamos ter a formação de dois taquizoítas,
no interior desse primeiro taxoíta. Posteriormente, né, depois de ocorrerem esses ciclos rápidos de endodiogenia, acontece o ciclo lítico, que o que significa isso, né? O vacúolo parasitófaro se rompe, né? Esses taxoítas estão dentro da célula, e aí ocorre a lise da membrana plasmática, né, da célula hospedeira, e todos esses taquizoítas eles vão para o meio extracelular e vão se disseminar a outros tecidos através tanto do sistema circulatório sanguíneo quanto linfático. Por outro lado, os cistos teciduais, eles são encontrados durante a fase crônica da infecção, né? Então, os taquizoítos, eles dão origem aos bradizoítos. O brad, né, o prefixo brad remete a lento, que é o quê? Uma reprodução mais lenta. Ao passo que os bradizoítas se reproduzem muito rápido, os taquizoítas se reproduzem muito rápido, os bradizoítos eles já se reproduzem mais lentamente. E ao mesmo tempo que essa reprodução começa a ser mais lenta, é uma reprodução assexuada também, e ela é mais lenta, começam a ocorrer mudanças no vacúolo parasitóforo, principalmente alterações morfológicas, tanto da membrana quanto da matriz vacuolar. E isso vai originar a parede cística do cisto tecidual. Podem ser encontrados, né, dois tipos de cistos. O que são chamados cistos jovens, que são menores, né, e podem conter ao redor de 2 parasitas, e também cistos mais velhos, né, que eles são de um tamanho maior, porque eles já comportam dentro dele até ou mais de 100 parasitas. Esses cistos teciduais, eles são prevalentes, né, eles são observados com mais frequência no cérebro, nos olhos e nos músculos esquelético e cardíaco. Achados, né, em exames e biópsias demonstraram que os cistos que são encontrados no tecido cerebral, eles são predominantemente esféricos, enquanto que os cistos que são encontrados nos músculos, eles são mais alongados. E esses cistos, eles podem ficar latentes por toda a vida do hospedeiro, né? Sem provocar nenhum tipo de resposta inflamatória ou imunológica. Então, o que nós temos? Nós temos o cisto. Esse cisto pode se romper. Quando esse cisto se rompe, nós temos o que nós chamamos de conversão dos bradizoítas em taquizoítos. Esses taquizoítos, eles vão infectar uma célula hospedeira. Vai ocorrer, né, ciclos de replicação rápida, de reprodução rápida, mas ele pode, né, dependendo a célula que ele alcançar, ele pode sofrer um processo de interconversão e outra vez formar um cisto tecidual. Então, o taquizoíta se interconverte em bradizoíto e inicia novamente esse processo de encistamento. Por outro lado, os oocistos, eles são as formas infectantes produzidas no epitélio intestinal do hospedeiro definitivo e são eliminados imaturos, né, nas fezes, também chamados de oocisto não esporulado, e ele tem uma forma mais ovalada, ele possui uma dupla membrana. E quando ele chega no meio exterior, no meio ambiente, ele sofre um processo de maturação chamado de esporulação. Então, ele passa a ser o cisto esporulado, que realmente é a forma altamente infectante. Tá? Então, no meio ambiente, né, com esse processo, após o processo de esporulação, ele muda um pouquinho a forma de ovalada para mais elíptico, e dentro dele ele tem duas estruturas chamadas de esporocistos, que são essas estruturas verdes, e dentro dos esporocistos nós temos 4 estruturas chamadas de esporozoítos, que são essas formas brancas. Então, nós temos no oocisto esporulado, nós temos
2 esporocistos contendo 4 esporozoítos cada um. Esses oocistos, eles são formados na reprodução sexuada do Toxoplasma gondii, que também é chamado de ciclo enteroepitelial. Por quê? Porque esse ciclo ele ocorre dentro dos enterócitos, que são células do intestino delgado dos felinos, né? Na região jejuno-ileal. E ela é exclusiva de gatos domésticos e outros felídeos. Então, nós não vamos encontrar produção de oocisto em célula enteroepitelial, né, em enterócitos de outros animais que não sejam os gatos domésticos e outros felídeos. Essa reprodução sexuada passa por fases diferentes. Eu vou falar um pouco mais resumida agora e depois eu retomo isso um pouquinho mais a detalhe. A primeira é a esquizogonia, onde o núcleo do parasito ele se divide várias vezes, formando células filhas, que também podem ser chamadas de merozoítos. Ele pode também passar, depois de diferentes processos de esquizogonia, ele pode passar por um processo de gametogonia, que é a formação dos gametas. Então, uma célula, né, dentro de um enterócito, os merozoítos, eles podem se diferenciar em microgametas, que são esses pequenininhos, que são com 2 flagelos, né, são diflagelados, e em outra célula, em outro enterócito, esses merozoítos, eles podem se diferenciar em macrogametas, que são esses grandes aqui. Então, é a mesma coisa, eles se diferenciam e lisam, né, o enterócito, são liberados para o meio exterior e vão infectar outro enterócito. Em um dado momento, podem ocorrer que microgametas e macrogametas infectem invadam, né, o mesmo enterócito. Quando isso acontece, ocorre o processo da fecundação com a formação do ovo ou zigoto. E aí, esse zigoto, né, ele forma uma parede externa e acaba se diferenciando em oocisto imaduro, com a dupla membrana. Esses oocistos rompem esse enterócito, né, lisam o enterócito também, e eles são eliminados nas fezes do gato. Então, às vezes surge um pouquinho de dúvida quando a gente olha esse esquema aqui. O que é esse esquema? São esses estágios enteroepiteliais, também chamados de esquizontes. O que é o esquizonte? O esquizonte, ele é o vacúolo parasitófaro modificado. Onde são essas modificações? Na estrutura do vacúolo parasitófaro. Então, o vacúolo parasitófaro, quando ele tem o merozoíto dentro, ele é chamado de esquizonte. Então, nós temos diferentes esquizontes, do tipo A, do tipo B, C, D e E. Então, por exemplo, o tipo A, logo na entrada, né, quando o bradizoíto ele entra, ele penetra no enterócito, ele vai formar um vacúolo parasitóforo numa região que é próxima à região apical do enterócito, entre, né, essa região apical e o núcleo do enterócito. Aí ele passa, né, por essas modificações, esses processos, né, como eu mencionei, e ele vai se transformando. Então, ele passa, conforme vai sofrendo essas alterações na estrutura, nós temos o esquizonte do tipo A, ele se modifica para o esquizonte do tipo B, que se modifica para o esquizonte do tipo C, que se modifica para o esquizonte do tipo D, que se modifica para o esquizonte do tipo E, que em algum momento vai se modificar e passar a gametogonia, que é a produção dos gametas. Então, normalmente, o esquizonte do tipo E é o esquizonte que se diferencia em macrogameta e microgameta, que vai produzir o oocisto imaduro. Essas fases evolutivas, né, desses esquizontes do tipo A, B, C, D, E,
De acordo com alguns estudos, né, até onde encontraram agora, elas são exclusivas do ciclo do Toxoplasma gondii. Então, existem, né, outros apicomplexa que formam esquizonte, mas que não tem esses tipos A, B, C e a D e E. Unicamente é um esquizonte, tá? Esses tipos são exclusivos do ciclo do Toxoplasma gondii. Então, falando de oocistos, né, passando esse processo, né, de reprodução sexuada dentro do enterócito, falando disso dentro de gato doméstico, né, que a gente tem essa questão de satanizar o gato doméstico por ele ser transmissor de toxoplasmose, como se ele fosse o único culpado e responsável pela transmissão da toxoplasmose. O que acontece? O gato doméstico, ele pode sim, a partir de um único bradizoito ou um único cisto tecidual, produzir milhões de oocistos nas fezes. Ele basta um bradizoito ou basta um cisto tecidual para ele produzir milhões de oocistos. Porém, menos de 1% da população de gatos domésticos que foi estudada foi encontrada liberando esses oocistos. Então, o que acontece, né? Por que isso? Porque esses oocistos, eles são liberados num curto intervalo de tempo da vida do gato. Então, acontece, a primo-infecção é a primeira infecção. Ele vai liberar até 3 semanas e depois ele não libera mais. Então, ele dispersa, né, uma quantidade grande de oocistos, mas durante um intervalo de tempo relativamente pequeno. No entanto, né, a gente sabemos, né, que algumas outras infecções concomitantes, como outras parasitoses, outras verminoses, desnutrição por má alimentação ou até por uma condição de desnutrição por gestação, né, de gato, e até a imunossupressão, ela pode favorecer uma nova liberação de oocistos. Então, nós temos que lembrar que todos os felídeos, né, são hospedeiros definitivos do Toxoplasma gondii e por isso eles são disseminadores do parasito, não somente os gatos domésticos. Então, esses oocistos esporulados, né, os oocistos imaduros são eliminados nas fezes, chegam no ambiente, passam por esse processo de maturação ou esporulação, né, e aí são oocistos esporulados. Esses oocistos esporulados, eles podem permanecer viáveis, que são infectantes, né, por muitos meses ou anos no ambiente. Então, o fato deles estarem no ambiente sendo viáveis durante tanto tempo permite que eles contaminem o solo, a água e alimentos, né? E como que eles permanecem viáveis? Porque eles são formas de resistência, né? Então, eles são extremamente resistentes ao meio ambiente e às suas influências, dessecação, condições de calor, condições de congelamento, né? E teve até um estudo, dentro de um estudo, eles encontraram que eles são viáveis, eles são infectantes após até 54 meses em água fria, né? E não são inativados por processos convencionais de tratamento de água, como é a floração, os tratamentos de ozônio e os raios ultravioleta. Então, fica aquela pergunta: quantidade e o número de vezes, qual é a quantidade e o número de vezes que esses gatos domésticos ou outros felídeos eliminam naturalmente esses oocistos na natureza? Como que a gente sabe, né? Quantos estão eliminando? Quantas vezes, né? Quais são as dificuldades para responder essa pergunta, né? As dificuldades estão exatamente que dentro dos estudos, né, em parasitologia que foram feitos com gatos, né, eles encontram, com populações de gatos, eles encontraram que menos de 1% dos animais estudados estavam eliminando os oocistos. Eles também se depararam que a baixa sensibilidade dos testes imunológicos que estavam sendo utilizados
também não ajudavam a elucidar essa dúvida, né, em relação à quantidade e o número de vezes que eles poderiam eliminar naturalmente na natureza. Também a semelhança morfológica desses oocistos com oocistos de outros coccídeos também dificultava responder essa pergunta. E temos testes moleculares muito, né, desenvolvidos na atualidade. Porém, além do alto custo, esses testes muitas vezes também podem apresentar reatividade cruzada com outros protozoários. Então, o que nós temos disponível hoje ainda não é suficiente para estarmos respondendo essa pergunta sobre a quantidade e o número de vezes que os gatos domésticos, né, ou os outros felídeos, podem estar eliminando naturalmente os oocistos na natureza. E aí, então, voltamos ao ciclo de vida. Porque se não sabemos como responder essa pergunta, temos que voltar novamente e aprofundar a questão das vias de transmissão e o ciclo de vida, né, e o ciclo de transmissão desse protozoário para ver em que momento e outras maneiras seria possível estar diminuindo, impedindo ou dificultando essa transmissão. Então, retomando um pouquinho o que eu falei no começo da apresentação, temos duas rotas principais de transmissão. A rota horizontal, né, com a ingestão oral desses oocistos, né, ou de cistos teciduais, e a vertical, que seria a transplacentária, né, através da transmissão dos taquizoítos, né, que podem ser, isso pode ocorrer, a transplacentária pode ocorrer em todos os animais de sangue quente, né, inclusive nos potenciais hospedeiros intermediários e nos reservatórios, e também se observou-se que em várias espécies os taquizoítos também poderiam ser transmitidos através do aleitamento. E aí determinamos que como funciona a circulação, partindo disso, qual é a circulação do parasita? Eu tenho que, então, o parasita ele pode circular do hospedeiro definitivo para o hospedeiro intermediário, seja por ingestão de oocistos ou cistos teciduais, né? Mas ele também pode circular do hospedeiro intermediário entre o hospedeiro intermediário, né? Por ingestão também, e também de hospedeiro definitivo por hospedeiro definitivo. Então, através da transmissão vertical. Eu gosto desse esquema porque ele consegue mostrar bem, plasmar essas vias, né, essas formas de infecção. Então, nós temos o hospedeiro definitivo, né, que pode ingerir, ele mesmo pode acabar ingerindo os cistos que ele mesmo elimina nas fezes, né, que seriam ciclos de auto-infecção, ou numa colônia de gatos, um gato elimina e os outros acabam ingerindo, né, então hospedeiros definitivos se a circulação, né, entre hospedeiros definitivos, a ingestão por hospedeiros intermediários, né, a contaminação do hospedeiro definitivo por predação desses hospedeiros intermediários, no caso de roedores, né, contaminados, então é a ingestão dos cistos teciduais. A transmissão vertical, né, transplacentária entre diversas espécies e o carnivorismo, né? A gente pode encontrar no carnivorismo, no caso de hospedeiros intermediários, por predação e carnivorismo, contrair também os cistos teciduais de outro hospedeiro intermediário infectado. Fora isso, temos a questão do consumo de água contaminada, né? Porque o hospedeiro definitivo, né? O gato, vamos pensar no gato doméstico, eliminando esses oocistos no ambiente por chuva ou por proximidade a corpos hídricos, ele pode estar contaminando a água. E aí nós temos que pensar em populações, né? Mais vulneráveis que não dispõem de tratamento de água associado à resistência, né, desses oocistos a processos de cloração e até processos de fervura,
Então, você pode também ter a contaminação por ingestão de água e essa água contaminada, mesmo que ela não seja consumida, mas ela pode ser utilizada para regar, né? Regar hortas domésticas, hortas comunitárias, e aí sabemos também da dificuldade não só de populações vulneráveis, mas também da população de uma maneira em geral, aos processos de desinfecção, né, de verduras, hortaliças em casa, né? Às vezes as pessoas também, elas só lavam, né? Ela chega com essas hortaliças e só lavam, passam por um processo só de lavagem com água limpa, e isso não é suficiente para remover, nem sempre é suficiente para remover o parasita, né? Então teria que passar por aquele processo de submergir as hortaliças, verduras, frutas, legumes, né? Por 15 minutos em produtos específicos para desinfecção. Então, pegando, né, aprofundando um pouquinho mais essas vias de transmissão, se eu pensar na transmissão ambiental, né, como ocorre, né, a infecção a partir da transmissão ambiental, né? Se eu já falei que ela ocorre, né, por ingestão de oocistos que podem estar presentes no solo, água não tratada, frutas e verduras, né, mal lavadas, e também veiculada por insetos, aves e pequenos roedores. Ela começa no estômago, porque é uma ingestão. Então, o cisto, esse oocisto, né, ele é ingerido e no estômago, enzimas proteolíticas vão agir sobre esse oocisto e vai provocar a quebra, né, dessa parede do oocisto, que vai liberar os esporozoítos. Esses esporozoítos, eles vão invadir as células do epitélio intestinal, que vão formar, né, esses esporozoítos vão formar um vacúolo parasitóforo. Dentro desse vacúolo parasitóforo, eles vão se converter em taquizoítos. E esses taquizoítos passam, né, por endodiogenia, né, aquela reprodução rápida, e vão lisar, né, esse enterócito, né, vai lisar, vai atravessar essa célula do epitélio intestinal, vai entrar na circulação sanguínea ou linfática, chegando em outros tipos celulares, outros tecidos, né? O sistema imunológico vai reagir, né, liberando interleucina 10, interleucina 27, interleucina 12, TGF-beta, e isso vai fazer com que a reprodução vai começar a se tornar um pouco mais lenta, então os taquizoítos vão se interconverter em bradizoítos e eles vão formar os cistos teciduais, certo? Cabe mencionar que cepas do tipo 1 de Toxoplasma gondii, que são mais virulentas, elas mantêm uma taxa de replicação mais acelerada, enquanto que cepas do tipo 2 e 3, que são avirulentas, elas tendem a esses processos de encistamento e cronificação da toxoplasmose. No carnivorismo, que aí a gente está falando da ingestão de cistos teciduais, né? Que vão ser predominantes em infecções crônicas, né? Apesar que também podem ser produzidos em fase aguda, ela também vai começar no estômago, porque forem, né, a ingestão desse cisto tecidual. Mesma coisa, enzimas proteolíticas vão agir na parede do cisto, vai liberar os bradizoítos que estão dentro do cisto, eles vão penetrar ou ser fagocitados pela mucosa intestinal, né, nos enterócitos, e vão se converter em taquizoítos. Esses taquizoítos vão passar pelo processo de endodiogenia, vão lisar as células epiteliais, né? Vão sair dos enterócitos, vão para a circulação sanguínea linfática, chegando a outros tipos de tecidos, vão começar a passar pelo processo de reprodução mais lenta e vão se converter, né? Interconverter a bradizoítos.
que vão formar novos cistos teciduais, dando, né, sequência nesse ciclo de produção de cistos teciduais. Esses cistos teciduais, em alguns estudos, com, com outros, né, com hospedeiros intermediários, no caso, encontraram que esses cistos teciduais, eles são predominantemente cerebrais em pequenos roedores, enquanto que em grandes mamíferos e ruminantes, eles já são predominantemente musculares. Ainda não se sabe exatamente se existe algum tropismo celular ou alguma coisa que faça, né, ter essa tendência em que pequenos roedores eles sejam prevalentemente cerebrais e que em grandes mamíferos eles sejam prevalentemente musculares. A via transplacentária ou a via congênita, né, ocorre numa infecção primária materna, durante a gestação ou próximo ao parto, e pode ocorrer tanto pela ingestão dos oocistos como dos cistos teciduais. Num começo, a infecção materna também começa no estômago, mesma coisa. As enzimas proteolíticas vão agir ou nos oocistos ou nos cistos teciduais e vão liberar os esporozoítos, no caso da contaminação de oocisto, ou vão liberar os bradizoístos, no caso da contaminação por cistos teciduais. E aí, os bradizoítos ou os esporozoítos, eles vão se desenvolver, vão passar pelo processo de desenvolvimento, vão passar por aquele ciclo intracelular que eu comentei já nos exemplos anteriores, se convertendo em taquizoítos, né? Vão passar, chegando a taquizoíto, eles passam pelo processo de endodiogenia, vão lisar o enterócito e vão cair na circulação materna. Também vão cair na circulação linfática, mas quando ele cai na circulação materna, ele chega na barreira fetoplacentária e ele consegue atravessar. Quando ele atravessa, ele se prolifera em diferentes tecidos fetais que ainda são imunologicamente imaturos. E aí nós temos, aí nós temos como consequência diferentes tipos de lesões, né, que vão depender, a gravidade, né, vai depender da idade gestacional no momento dessa infecção. Então, você pode ter desde o aborto até lesões oculares ou neurológicas, ou ainda você pode ter uma infecção que vai ficar latente durante muitos anos e vai se manifestar realmente muito depois do parto e às vezes já com uma idade mais avançada desse indivíduo. E nós temos outras formas de infecção também que não são, né, não têm muito valor epidemiológico, porque elas apresentam baixos riscos de transmissão, que seria o caso da inoculação ou um contato direto, né, com taquizoítos ou bradizoítos que são adquiridos presentes no leite materno, né? É uma forma de infecção, mas ela é um risco muito baixo, né? Apesar de que seriam a transmissão, os taquizoítas seriam potencialmente infectantes, mas essa transmissão através do aleitamento ela é de uma probabilidade menor, digamos assim. Temos também acidentes laboratoriais, né, com a falta de cuidado ao manusear material infectado, tanto sangue quanto fezes, né, não somente humanas, mas também de animais, né, que possam estar contaminados. E também temos o caso, né, humano de contaminação através de transfusão de sangue contaminado, né, com taquizoítos, e transplante de órgãos e tecidos que estejam contaminados com cistos, né, com cistos teciduais. E quais são as perspectivas, né, a futuro dos estudos do ciclo do Toxoplasma gondii? Moura, Amendoeira e Barbosa, em 2009, eles conseguiram reproduzir em laboratório uma parte desse ciclo que ocorre da reprodução sexuada do Toxoplasma gondii dentro das células do intestino do gato,
né, dos felinos. Como que ele conseguiu isso? Através de culturas, né? Ele conseguiu fazer cultura primária, né, desses enterócitos felinos. E com isso, ele conseguiu estudar uma parte dessa relação do parasita hospedeiro. E o que que ele viu? Ele conseguiu determinar, né, esses pesquisadores, eles conseguiram observar essa conversão do bradizoíto ao taquizoíto 72 horas após a infecção dessas células cultivadas em laboratório. E são as imagens que nós vimos no livro, né? Então, nós temos aqui, essas são imagens de microscopia de luz, né? Onde o vermelho, eles são taquizoítas no interior de um vacúolo parasitófaro. O que é verde são filamentos de actina, né? Das células do hospedeiro, né? Das células dos enterócitos. E em azul é o núcleo celular dessas células. Então, o que a gente consegue observar aqui é que o vacúolo parasitóforo, ele tem o formato da célula epitelial do intestino do gato, do enterócito, né? E que, mesmo sendo uma cultura, né, de células em laboratório, ainda assim eles conseguiram desenvolver essas células, né, sem comprometer a maneira natural que elas se alinhariam e qual seria a polarização delas se fossem vivo. E quando eles pegaram essas células e coraram, né, utilizando guinça, eles viram realmente, né, aqui o vacúolo parasitófaro, né, com os taquizoítas no interior, e que ele mantinha, né, mesmo corado, ele mantinha esse alinhamento e essa polarização. E para esse experimento, digamos assim, eles utilizaram uma relação de um parasito para 5 células hospedeiras, né? Então, eles infectaram cada 5 células hospedeiras, eles infectaram com um parasito e eles observaram 72 horas após a infecção que já existiam vacúolos parasitófaros com taquizoítos no interior dessas células. Aí eles passaram, né, para microscopia eletrônica e também mudaram a relação. Eles passaram a infectar essas células com um parasito para cada 10 células hospedeiras. E eles viram que depois de 6 dias, né, após 6 dias de infecção, eles começaram a observar a formação de algumas estruturas muito semelhantes aos cistos intracelulares. E também coraram com guinça. Só que quando eles coraram com guinça, eles viram o quê? Que além desse cisto, né, com os parasitas dentro, eles viram aqui também que existia uma modificação, né, do vacúolo parasitóforo. Tinha um outro vacúolo parasitóforo aqui que ele tinha parasitas dentro, mas com uma formação sincicial. O que é uma formação sincicial? É quando ocorre a multiplicação desses parasitas, né? Nós observamos diversos núcleos, né? Formando diversos parasitos, mas ainda sem a separação do citoplasma. Então, nós temos interconectividade do citoplasma desses parasitas. E aí, eles viram que, então, com 6 dias depois da infecção, eles começam a observar a formação dos esquizontes, né? Lembra, esquizontes é o vacúolo parasitóforo contendo, né, os merozoítos, que seriam os precursores daqueles estágios interepiteliais, tipo A, tipo B, tipo C, lembra que eu mostrei? Então, aí nós temos aqui, né, na microscopia eletrônica, esses achados. Então, o que que eles viram primeiramente, né? Essa é uma microscopia de um enterócito, né, da célula do intestino, do epitélio intestinal do gato, que eles cultivaram desse modelo celular de laboratório. O que que eles viram? Eles viram aqui, ó, um vacúolo parasitóforo super frouxo. Lembra que eu tinha mostrado?
no taquizoíto, naquelas formas infectantes, que a gente tinha o taquizoíto e o vacúolo parasitóforo, ele era bem perto, né? Bem próximo, bem justinho. Então, agora não, ó. Agora eu tenho um único parasito dentro do vacúolo e eu tenho esse vacúolo super frouxo. Aí eu observo também mitocôndrias da célula do hospedeiro, né, do enterócito, lipídios, né, é, uma parte aqui, né, do retículo endoplasmático, e também o desenvolvimento dentro do vacúolo parasitóforo, o desenvolvimento de uma rede membranar tubovesicular, que ela é característica do esquizonte. Aí, se a gente for olhar um pouquinho mais a detalhe, né, dando um zoom aqui, nós vamos ver, né, essa rede, né, membranar, né, tubo-vesicular, que ela interage e ela se associa tanto com a membrana do vacúolo parasitóforo, quanto e essa membrana do vacúolo parasitóforo também se associa, né, com essa rede e também se associa na parte externa com o retículo endoplasmático. E isso é o quê? O que que isso significa? Isso é uma forte evidência de que existe uma modulação celular que diferencia os bradizoítos em esquizontes do tipo A para os esquizontes do tipo B, que é a mesma coisa, né, semelhante, né, ao processo que ocorre em vivo. Então, eles conseguiram fazer em laboratório parte desse processo da divisão, né, da reprodução sexuada do Toxoplasma gondii, muito semelhante com o que acontece em vivo no gato doméstico ou em outro felino. Aqui ele já mostra também, né, seguindo esse processo, ele já mostra aqui no vacúolo, né, um vacúolo parasitóforo, parasitas, né, esse P são os parasitos, né, aqui a gente consegue ver um bradizoíto, em divisão do tipo endodiogenia assincrônica. O que é a endodiogenia, que a gente já tinha falado, mas, né, para relembrar, é a divisão da célula, né, do parasita em duas células filhas. Por que ela é assincrônica? Porque se uma célula vai dar origem a duas, aqui nós estamos vendo pelo menos cinco, né? Então ela é assincrônica, ela é considerada assincrônica, tá? E aí a gente vê, e aqui do lado de cá, né, nós vemos pelo menos nove, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Então nós temos pelo menos nove. Então é por isso que ela é considerada assincrônica. E aí também, o que que acontece? Quando ela é assincrônica, ela começa a formar um esquizonte que é desorganizado, né? Ele não vai formar aquela roseta típica, né, dos estágios de reprodução, que é o que acontece em vivo. Mas, enfim, ter conseguido, né, Moura, Amendoeira e Barbosa, ter conseguido reproduzir alguns estágios do ciclo sexuado, né, do Toxoplasma gondii, que acontece em vivo nos enterócitos dos felinos, ele conseguir reproduzir algumas partes, alguns estágios in vitro, comprova a hipótese inicial deles, que era o quê? Que esse ciclo enteroepitelial que ocorre nos hospedeiros definitivos, ele deve ser modulado por algum tipo de molécula, ou tipos de moléculas, ou proteínas, que são específicas dos enterócitos de felinos. E como que isso poderia, né, chegar a essa conclusão? Pelo alto grau de especificidade que o parasita tem por esse único hospedeiro definitivo. Nós não vemos, então, o toxoplasma reproduzir sexuadamente em enterócito de outros hospedeiros intermediários ou outros mamíferos de sangue quente, unicamente em felinos. Então, essa especificidade associada a essa reprodução que eles conseguiram estar fazendo de alguns estágios dentro de células de enterócitos felinos em laboratório, reforça
que então esse ciclo ele é modulado por moléculas ou proteínas específicas de enterócitos de felinos. E aí, quais são as perspectivas desse modelo celular que eles apresentam, né? Que eles apresentaram em 2009. Uma perspectiva seria substituir gradativamente, né, a utilização do gato, né, do organismo gato, para o modelo celular, né? A gente sabe dessas questões que envolvem a utilização em vivo, né? Passa por todas aquelas questões de comitê de ética, então poder trabalhar mais com menos indivíduos, né? Utilizando esses modelos celulares são realmente um aporte muito grande para as pesquisas com toxoplasmose. Além das novas contribuições para a própria biologia celular, né, do Toxoplasma gondii, também permitiria, né, ou vai permitir explorar esses aspectos moleculares, né, dessas interações parasita-hospedeiro, né, dentro dessas, identificar essas moléculas, esses mecanismos que são tão parasita hospedeiro específico, né, e também, a partir daí, né, em conjunto com esses achados anteriores, desenvolver outras estratégias que possam intervir na via de propagação, né, do parasito. E aí, essas são algumas das referências bibliográficas, né, que eu utilizei, além do livro base, né, que nós selecionamos para o nosso grupo de estudos. E aí eu só posso agradecer vocês pela atenção. Obrigada. Oi, Joyce. Foi maravilhoso. Foi muito bom. O pessoal no chat aqui falou horrores. A Tairine falou que foi incrível. Ela também falou sobre spoiler, porque você falou sobre toxocongênita e a gente vai ter um capítulo sobre isso, no qual eu vou acabar falando de novo. Então ela fez essa brincadeirinha. Mas foi maravilhoso, sério. Eu queria muito agradecer a sua presença, a sua apresentação. A todos também que estiveram nesse encontro, que tiraram um tempinho para vir prestigiar, né? E espero vê-los novamente também na próxima semana, na quarta-feira, às 6 horas, para mais um capítulo, cujo tema vai ser a organização estrutural do Toxoplasma gondii. Caso tiverem perguntas, podem deixar no chat, depois eu vou encaminhar para a Joyce, e a lista de presença também já está no chat para todos poderem assinar. Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada pela atenção, obrigada pela oportunidade. Espero que vocês se juntem ao nosso grupo de estudos e vamos continuar estudando. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Joyce, todos os presentes. Adorei. Depois eu quero saber onde você conseguiu essas imagens maravilhosas do Toxo. Eu vi que você colocou nas referências, né? Eu gostei bastante. Depois deve ser de alguma daquelas referências, né? Do ciclo. Bom, essas daí eu já vou entregar já, então. Os autores do livro que nós estamos estudando, eles têm um grupo de pesquisa também. E esse grupo de pesquisa, ele desenvolveu 2 animações sobre o ciclo de vida do toxoplasma. Então, essas referências, eles são os links do YouTube onde estão os vídeos das animações que eles criaram. E realmente vale muito a pena. São 2 vídeos curtinhos, de 5 minutinhos cada um. É o ciclo do Toxoplasma gondii, parte 1 e o parte 2. E eu recomendo porque está extremamente didático e é muito bom. E aí eu fiz umas edições aí para capturar as imagens porque eu adorei realmente. Super legal. Se puder passar então o link, depois aí eu posso até divulgar no Instagram, né? Se o pessoal quiser também assistir. Aí é interessante, né? Eu já tinha visto, eles fizeram um bem legal de leishmania. E eu não tinha visto de toxo ainda, olha só. E aí, então, mais uma coisa também que eu tô aprendendo aqui, assistindo o seminário de vocês. Muito bom. Parabéns, viu, Joyce? Obrigada. E obrigada pela dedicação de todos e pela presença. Obrigada. Então, bora agora tomar um café, né? Preparar porque amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Tchau.
Tchau, boa noite. Tchau, gente. Um abraço, boa Tchau, noite. obrigada. Tchau, tchau. Beijão.